A gente vai trazer aqui uma série de 3 vídeos sobre um personagem muito marcante da Bíblia. Esse personagem é o profeta Daniel. A gente traz aqui como sugestão contar a história para as crianças com um rolinho de papel higiênico. Lá na nossa página, no Instagram, vocês vão ver que tem um passo a passo de como fazer esse bonequinho de papel higiênico. Então, é um rolo de papel higiênico com sobra de tecido, cola, canetinha. E aqui, neste caso, foi um elástico de cabelo. E aí vocês podem fazer todos os personagens dessa história com um rolinho de papel higiênico. Então a gente vai contar a história de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então vocês podem fazer 4 bonequinhos com roupinhas diferentes para contar a história. Essa história que eu vou contar agora, ela tá lá em Daniel 1. Daniel foi escolhido, ele e os amigos dele foram escolhidos para servir ao rei. Então eles teriam que ficar 3 anos lá no palácio do rei Nabucodonosor, cheio de comida do rei e vinho. E depois desse período, eles seriam servos do rei, eles serviriam ao rei. E Daniel, ele não quis se contaminar com os alimentos do rei, então ele pediu para fazer um teste e comer só vegetais. Bom, então nessa aula, quando vocês forem dar essa aula que fala sobre o famoso jejum de Daniel, a gente pode pegar o que tem na geladeira, né? Então, mostrar para a criança o que são os vegetais. Eu trouxe aqui os tomatinhos cereja. Então, a gente pode mostrar que tem uma mandioquinha. E aí, pode aproveitar também esse momento para as crianças menores, uma abobrinha. Então, pode aproveitar esse momento com as crianças menores para mostrar um pouquinho dos legumes, né? Esse é mais difícil, esse é o inhame. Então, mostrar para as crianças as opções de legumes, de vegetais que tem na casa. Ensinar o nome para as crianças, de repente sentir o sabor. E já ir contando essa história de Daniel. Que o Daniel fez o teste dos 10 dias comendo assim. Na verdade, ele ficou mais forte do que as outras pessoas que estavam comendo toda a comida do rei. E assim, eles ficaram por 3 anos. Comendo só vegetais. Dá para mostrar essas comidinhas para as crianças. E depois fazer, de repente, uma sopa. Então, fazer uma opção de almoço ou de jantar, depende da hora que vocês contarem para as crianças, com os vegetais disponíveis na casa, para as crianças entenderem melhor o que foi essa dieta de Daniel. Bom, depois de 3 anos comendo só os vegetais, eles foram chamados para falar com o rei Nabucodonosor. E aqui eu tenho uma figura para mostrar. Então, se vocês tiverem figura para mostrar para as crianças, aqui eles conversando com o rei. E o rei percebeu que eles eram fortes e os mais inteligentes de todos os homens que estavam lá para servir ao rei. E aí eles foram escolhidos para servir ao rei Nabucodonosor no palácio dele. Aproveitando, né? Esse livro ele é muito legal. A Bíblia em 365 histórias, é uma dica. Saiu um pouco da história de Daniel, mas uma diquinha aí pra vocês. Bom, e aí uma coisa que a gente pensou pra fazer de trabalhinho manual é fazer bichinhos ou uma florzinha que eu vou fazer com os vegetais. Aí a gente já faz o próprio trabalho manual com eles. Então, pra isso a gente pega uma faquinha sem ponta. Vou mostrar aqui num prato branco pra aparecer melhor. Então, eu vou fazer uma sugestão com inhame, tá bom? Vou pegar a parte de cima aqui do inhame e vou pegar tomatinho cereja. Cortar assim de comprido. E cortar na metade de novo, que aqui a gente faz os pezinhos da tartaruga. Então, vou colocar aqui, aqui. E aqui é legal porque as crianças se divertem, vai da criatividade das crianças. Aí dá pra inventar um monte de coisa com as crianças em casa. Aí dá pra gastar um bom tempinho com eles aqui de mostrar o que são os vegetais, relembrar o que foi a história de Daniel. E depois comer uma comida saudável, né? Então, aqui ficou uma tartaruguinha. Aí eu vou fazer um teste, na verdade, de furar aqui o olhinho. E eu tenho semente de linhaça em casa. Então, a gente pode pegar a sementinha, ó, e colocar aqui no olhinho. Tá vendo? Ficou uma tartaruguinha. Outra coisa que dá pra fazer, também com tomatinho cereja, que acho que dá pra usar ele bem. Eu vou pegar aqui um pedacinho de abobrinha. Aqui. Vou cortar uma fatia da abobrinha, né? E aí a gente faz uma florzinha. Podemos cortar o tomate da mesma forma, de compridinho, ó. Já tem alguns cortados aqui, já vou colocando aqui em volta da abobrinha. E aí a gente faz uma flor. Essa opção também pode até ser uma brincadeira divertida para vocês arrumarem a mesa com as crianças, né? De repente já vai fazer o jantar com uma sopa com os vegetais para falar para elas. E aí, na hora de servir o jantar, dá pra fazer uma salada com um pratinho decorado. E aqui a gente tem uma florzinha com abobrinha e com tomate cereja. Bom, então, como eu disse, muitas ideias, né? Aí vai da criatividade das crianças, o que vocês têm disponível.
Dá pra usar palitinho assim de dente pra deixar bem juntinho as partes, né, dos vegetais, pra eles não se desgrudarem. Uma outra sugestão, e aí tem até a ver com a história, né, pra vocês contarem, é uma coroa. E aí eu vou usar uma mandioquinha, que é amarelinha, né? Então eu tirei a ponta, vou deixar uma parte mais grossinha aqui. Vou cortar ela no meio, tá vendo? Aí a gente tira uma fatia e corta em tiras assim. Aí dá pra gente desenhar uma coroa, né? Com esses pedacinhos da mandioquinha. Eu vou cortar umas fatias menores aqui. A gente monta uma coroa. Aí a gente pode pegar um pedacinho de tomate cereja pra fazer como se fosse uma joia, né, da coroa, assim, aqui no meio. Ó. Do rei Nabucodonosor. E aí vai dar criatividade, então, de vocês para fazerem outras opções com os vegetais que vocês têm em casa. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Em breve a gente posta mais vídeos com as outras histórias de Daniel, tá bom? Até mais!